Eu ganhei a discussão, mas foi só minha imaginação, não foi? Olha, não aconteceu nada, na verdade, então lamento informar que foi. Tu já se sentiu mal por não conseguir ser direto com as pessoas? Se sentiu culpado por não ser capaz de expressar tua insatisfação e falar aquilo que tu realmente pensava, por conta de ter um bloqueio e um certo medo das pessoas e de como elas vão reagir ouvindo aquelas palavras saindo da tua boca? Então tu começa a pensar sobre quais seriam essas palavras certas pra dizer que aquilo tá me perturbando e como essa pessoa vai reagir quando eu disser isso. Só que aí tu acaba ficando ansioso, tenso, pensando demais e... bom, tu chega à conclusão de que aquilo nem tá incomodando tanto assim, por mais que realmente tivesse. Tu chega à conclusão de que é melhor ficar calado, quando na verdade tu deveria ter falado alguma coisa. Seria completamente normal falar alguma coisa, mas tu só se deu conta disso alguns dias depois, pensando sobre essa situação extremamente estranha que agora já passou. E hoje a gente vai analisar um episódio de Incrível Mundo de Gumball que fala exatamente sobre pessoas que têm dificuldade de serem diretas com o outro e sobre o enorme peso e potencial de ferir que as palavras possuem quando são usadas sem nenhum tipo de empatia pelo outro. Esse episódio começa com o Darwin demonstrando que tá extremamente desconfortável ao lado da Suzy no ônibus, e por mais que ela estivesse incomodando muito ele com os barulhos altos e os gestos que ela estava fazendo o tempo todo, o mesmo simplesmente não conseguia ser direto e pedir para que ela se acalmasse. Era algo que ele considerava muito complicado e difícil de fazer, por mais constrangedora e chata que a situação tivesse sendo naquele momento para ele. Só que quando ele diz pro irmão que não conseguia falar com ela, o Gumball, com um tom de voz bem tranquilo, pede educadamente para que a Suzy se acalme e ela só vai lá e se acalma. O Darwin então fica perplexo com essa suposta habilidade de ser direto com os outros, entre aspas, e pede para que o Gumball ensine para ele. Mais tarde, na hora do lanche, um valentão vai lá e fura a fila na frente do Darwin. Só que por mais que ele tivesse se sentindo injustiçado, ainda não era capaz de falar absolutamente nada. E toda essa indignação faz com que o Darwin comece a discutir sozinho na própria mente, falando um monte de coisas que o teriam feito ganhar aquela discussão, se ela realmente tivesse existido. E isso demonstra bem como as pessoas com dificuldade de se expressar se sentem presos e amordaçados nas suas próprias mentes, possuindo essa dificuldade gigantesca de trazer esses pensamentos para fora. E isso acontece por causa de um fator principal chamado insegurança, a sensação de incapacidade e vulnerabilidade ocasionada por conta do ambiente, por conta de se impor ou por conta da imposição do outro. O Darwin então começa a se estapear, porque nas palavras dele, ele era um trouxa. E a coisa mais comum é que pessoas que possuem essa dificuldade se culpem por se sentirem muito incomodadas com a própria falta de atitude. O Gumball então tenta ajudar ele a ser mais direto, o levando para falar com alguém que ele considerava irritante. Eles então vão até a Leslie, que tá conversando no telefone de uma maneira extremamente forçada enquanto erra palavras. Só que quando chega o momento do Darwin falar o que ele pensa sobre ela, o mesmo acaba se engasgando de frustração com os diversos pensamentos que possuía vontade de expressar sobre ela, mas que sempre guardou para si mesmo. Só que graças ao incentivo do Gumball, ele finalmente diz tudo aquilo que ele reprimia há muito tempo. No entanto, a Leslie não fica irritada ouvindo tudo aquilo. Na verdade, saber daquelas coisas foi algo que fez bem. A ajudou a agir de uma forma melhor do que ela agia antes. E então a gente percebe como a sinceridade pode ser algo muito benéfico, não somente pra gente, mas também para aqueles que têm dificuldade de enxergar os próprios defeitos sozinhos. Depois de um tempo, os dois estão usando os computadores da escola e o Gumball percebe que o colega deles postou uma foto nova. Só que quando ele envia essa foto pro Darwin, o mesmo diz que a pose repetida em todas as fotos do colega deles também irritava muito ele. Só que daí a gente já pulou de situações que realmente incomodavam ali para uma opinião sobre fotos que não mudavam absolutamente nada na vida dele. E quando o Tobias passa por ali, o Darwin diz que ele ficava ridículo com aquela pose e age que nem um babaca com o Tobias por algo totalmente desnecessário, o que faz com que ele fique nitidamente incomodado, constrangido e saia de perto do Darwin. E daí a
a gente já repara como Darwin tá saindo do cara que era inseguro pra virar o cara que deixava os outros inseguros. Ele então canta uma música sobre ter perdido o medo de magoar os outros e que finalmente vai desabafar e falar tudo aquilo que ele pensa sobre os hábitos irritantes de todo mundo. Só que depois de fazer praticamente um bullying e passar dos limites com uma colega hipocondríaca dele, os dois acabam sendo mandados pro conselho escolar pelo diretor. O conselheiro então tenta resolver o problema de uma forma bem simples e direta, colocando uma fita na boca do Darwin e impedindo que ele falasse não somente coisas que magoassem os outros, mas também qualquer outra coisa, né? O que obviamente não iria resolver o problema, porque basicamente significava voltar à estaca zero, quando ele guardava tudo pra si mesmo, o que também não era nada saudável. Na verdade, a questão principal e problemática de toda essa situação é que o Darwin não perdeu somente o medo de ser direto com as outras pessoas, mas também perdeu a empatia pelas outras pessoas. E isso fazia com que ele não tivesse nenhum limite e também agisse como um idiota. Sendo assim, um bom jeito de consertar as coisas era fazendo com que de alguma forma ele recuperasse essa empatia. É claro que aquela fita na boca não funciona, e durante a aula o Darwin acaba explodindo e falando coisas terríveis pra todo mundo que ele considerava minimamente irritante ali. Só que o interessante é que naquele ponto ele não tava mais só sendo direto e sincero, mas sim maldoso, falando coisas que ele sabia que iriam ferir as outras pessoas e eram completamente desnecessárias de serem faladas. Eram comentários pra humilhar. Nesse ponto, o Gumball percebe que ele passou de todos os limites, e quando o Gumball percebe isso, é porque a coisa tá séria mesmo, né? Eles então acabam entrando em uma espécie de luta de palavras, onde obviamente eles brigavam dizendo coisas pra magoar o outro. Só que o Gumball acaba acertando um fatality bem cruel no Darwin e ganhando a luta, quando ele diz que na verdade eles nem eram irmãos e ele era só um bichinho de estimação que tinha desenvolvido pernas. É óbvio que isso machuca demais o Darwin emocionalmente e ele então fica lá deitado chorando. E vocês se lembram que eu falei que dava pra consertar as coisas fazendo com que o Darwin recuperasse a empatia? Bom, através disso ele sentiu na pele e entendeu como as pessoas se sentem quando a gente fala coisas cruéis pra elas sem medir as palavras. E com isso ele voltou a ter respeito pelos outros, pedindo desculpas e fazendo as pazes com o Gumball. Então, resumindo, ser direto é sim uma coisa necessária muitas vezes, pode ser algo bom tanto pra si quanto pros outros, te ajuda a extravasar aquilo que tu pensa sobre as coisas e as pessoas, já que não é saudável ficar guardando tudo isso pra si o tempo todo. Pode ajudar o outro a melhorar e perceber algo que ele não era capaz sem a sinceridade de alguém, mas é preciso ter bastante compreensão, ser sincero nos momentos certos e fazer isso com respeito e empatia. Quando a gente não tem cuidado com o que fala, qualquer um, e inclusive nós mesmos, podemos sair machucados. A gente não quer se tornar uma pessoa que é evitada por todo mundo. Afinal, ninguém gosta de ser magoado ou ferido por alguém que não tem um mínimo de cuidado com as palavras. Então vamos ser diretos, mas não vamos ser idiotas, né?